Como precisamos do Teu Espírito conosco, como precisamos da Tua presença. Fala conosco nessa noite, dirige os nossos passos. Honre o Teu Filho Jesus aqui, Pai. Honre o Teu Filho Jesus nessa noite. Manifesta a Tua graça e manifesta o Teu amor acima de tudo. Somos gratos, Senhor, pela Tua paternidade. Somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos porque o Senhor tem nos instruído em toda boa obra. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos amado mesmo quando não merecemos o amor, mesmo quando nós merecemos a morte. O Senhor tem olhado para nós e a Tua misericórdia tem nos livrado de sermos consumidos. Então nós agradecemos hoje. Eu oro por uma atmosfera de transformação nesse ambiente. Eu oro que vire-se uma chave nos céus, trazendo transformação sobre as nossas vidas. Eu oro por libertação de mentes nessa noite. Eu oro por libertação de mentes. Todo espírito que se levanta contra Jesus nesse momento caia por terra. Todas as corações. Restaura famílias nessa noite. Restaura vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos pais nós temos aqui hoje à noite? Quantos pais? Você poderia ficar de pé, querido, por favor, para a gente ver você. Olha só quantos pais nós temos. E os que não são, não se preocupe que um dia você vai ser. Espere o momento certo. Mas eu quero falar para esses que são. Para vocês que são pais, que estão de pé nessa noite. Existe sobre os ombros de vocês uma unção especial que foi dada apenas para quem é pai. É a capacidade de receber um amor extraordinário, a ponto de você não fazer acepção e de você fazer qualquer coisa que seja necessário para manter o seu filho suprido, acolhido e protegido. Eu tenho certeza que o que está sobre os seus ombros não é natural. Todo mundo sabe, antes de ser pai, eu estou aqui com meu olho quebrado por dentro, que eu não estou dormindo direito, não estou mesmo. Mas não tem como você reclamar quando você pega aquela criança no braço, você olha no olho dela, meu irmão, vai embora cansaço, e vai com cansaço mesmo. Às vezes eu boto ela no braço, durmo com ela. Ontem eu fui, a Anne saiu para o chá da Rose, e eu falei, deixa comigo, só dá de mamar, mas dá aquele jato forte, que vai encher até aqui, né, para ela não chorar. E deitei no sofá, falei, vou ficar aqui com ela, botar no meu braço. Meu irmão, a menina ficou acordada, e eu cantando para a menina e dormi cantando, e acordei, ela estava lá. Eu digo, meu Deus, ainda bem que o Senhor protegeu, que ela não caiu do lado. Sabe o que é isso? É o amor extraordinário de Deus. Deus nos dá capacidade de ir além. E hoje eu quero declarar sobre você, que o seu coração não vai ser mais um coração com raízes nesse mundo. Porque Deus está chamando você não apenas para ter filhos biológicos, e não apenas para suprir seus filhos biológicos, mas eu quero declarar sobre você que os seus vizinhos, as pessoas no lugar que você convive, que você trabalha, que você estuda, vão olhar para você e vão receber da paternidade de Deus que está sobre a sua vida. Eu declaro que o mesmo coração de Deus para conosco estará em você, para os seus filhos, para as pessoas que te cercam. E eu declaro que você será próspero em todos os seus caminhos, que você vai ter sempre o suficiente para ser como um pai para aqueles que não têm pai, para que você seja um instrumento de glória para aqueles que olham e dizem, cara, eu não tenho pai, meu pai me abandonou, o que é que eu posso fazer? Você vai chamar ele do lado e vai dizer, deixa eu te abraçar aqui. A gente pode adotar filhos sem necessariamente ir num cartório, porque tem um monte de filho grande que está precisando de referenciais, e eu declaro sobre a vida de vocês que vocês serão referenciais de Deus. Então eu quero pedir à igreja que aplaude esses homens que estão de pé, que Deus abençoe você, que seja de fato uma estação nova sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, podem sentar. A palavra de Deus fala que ninguém que deixa tudo para trás por amor a Jesus, que não receba no presente século 100 vezes mais de tudo aquilo que deixou. Vou repetir, Jesus disse que não há ninguém que deixe casa, deixe trabalho, deixe o que for, por amor a Jesus, que não receba no presente século 100 vezes mais. E nós estamos entendendo o seguinte, que nunca vai nos faltar nada, porque o nosso Pai é um Pai de amor.
O seu pai biológico pode falhar ou pode ter falhado com você, mas o nosso Pai celestial é um Pai de amor e Ele não falta. Algumas pessoas tiveram pais e os pais morreram. Talvez seja mais difícil ainda ter tido e depois perdido, mas o seu Pai celestial é aquele que supre todas as suas necessidades. E vou dizer uma coisa para você: quando a gente serve a Deus e a gente entende que a nossa vida não nos pertence mais, e a gente se restaura para restaurar a outros, tudo aquilo que você deixa, tudo aquilo que você perde no meio do caminho, você vai receber 100 vezes mais ao longo da sua vida, no presente século. Eu começo introduzindo assim, para dizer que algumas coisas na minha vida foram ficando para trás, para estar onde eu estou hoje, pregando para você, ministrando para você, na comunidade bíblica Logos. Alguns passos foram necessários, fui dando passos, deixando coisas, abandonando outras, conscientemente dizendo: isso aqui eu não posso levar, não pode continuar comigo. E uma das coisas que a gente deixou para trás foi o contexto familiar. Eu lembro que eu saí muito cedo da minha cidade de Maceió, com 13 anos, e eu não tenho contato com a minha família, só com a minha mãe. Minha mãe voltou para lá, mas eu não tenho tanto contato com a minha família, eu não consigo, porque eu não cresci perto deles. Então quando eu vou para lá e de férias, a gente não consegue passar muito tempo junto. O interessante é que Deus permitiu de alguma maneira isso, para que eu saísse de lá e viesse receber algumas coisas em outros lugares. E eu lembro que a primeira vez que a gente estava saindo de Maceió, minha mãe estava indo para o Amazonas, e no avião minha mãe falou assim para mim: filho, você nunca foi para onde você vai, e o que vai acontecer lá é algo totalmente novo, está guardado um projeto novo de Deus para a nossa família. E ela disse assim: não se preocupe, porque tudo que você está deixando para trás. Eu estava chorando nessa hora, meus amigos, minha escola, minha família, meus primos, meus avós, fui criado bem próximo dos meus avós, e aí eu chorando, ela falou assim: tudo aquilo que ficou para trás, Deus irá multiplicar 100 vezes mais durante o processo da sua vida. Então ela disse assim: quando você sentir saudade do seu avô e da sua avó, Deus vai levantar vários avós e vários avós. Quando você tiver saudade dos seus primos, Deus vai levantando vários primos. E ela falou sobre o seu pai: essa será uma fase que você vai experimentar ainda mais o cuidado e a paternidade de Deus sobre você como pai. E aquilo que minha mãe falou sempre ficou na minha cabeça, e é o que eu uso com os meus filhos até hoje: vale a pena deixar tudo por Jesus, vale a pena abrir mão de qualquer coisa por Jesus. Quando Ele pede, e de fato você entende que Ele pediu e você entrega, nada do que você deixa, nada do que você abre mão, você vai perder, você sempre ganha, porque Deus nunca tira algo de nós, ou nunca nos pede algo bom para nos dar algo pior. Deus sempre tira algo de nós para lá na frente nos dar algo ainda melhor. E eu lembro que nesse processo da paternidade, Deus foi levantando ao longo da minha vida algumas figuras paternas, algumas figuras que supriram o que eu não consegui ter. E uma delas é a pessoa que até hoje eu a considero como um pai que me gerou no espírito. Esse senhor, hoje talvez de 78 anos, quase 80 anos de idade, ele é um americano. E começou assim: quando minha mãe falou aquilo, você vai receber 100 vezes mais, eu falei assim: mãe, e o estudo que eu estou saindo no meio do ano e não vou conseguir pegar lá no Amazonas os estudos, como que eu vou fazer? Ela falou: filho, isso pesa no meu coração, porque eu me sinto irresponsável. Mas eu falei para Deus e falei assim: Deus, não deixa meu filho perder um ano de estudo. Aí ela olhou para os meus olhos e falou assim: você vai ganhar algo que você naturalmente não ganharia no estudo. E naquele ano eu fui batizado com a habilidade de falar inglês, de entender, foi durante a noite um processo sobrenatural depois de uma oração. E depois de muitos anos eu entendi que ter sido batizado para falar inglês significava que Deus estava dizendo: você deixou coisas para trás, você não perdeu. Você pode ter perdido um ano, eu perdi um ano na escola, mas eu dei a você o que você não teria naquele ano. Então Deus honrou também a oração da minha mãe. E aí, nesse tempo, por já falar inglês, havia um pastor numa igreja, num bairro bem pobrezinho, que era muito meu amigo. E nessa noite eu estava dormindo, e aquele pastor, no meu sonho, me ligava e dizia assim:
Paulo, eu tenho um pedido para você. Venha até a minha igreja, e aqui na minha igreja vai ter uma equipe de americanos, eu preciso que você traduza para mim. E no sonho eu dizia assim: quanto tempo eu tenho que estar aí? Porque levava 2 horas para eu sair do meio do mato, que eu morava no meio do mato, até chegar lá. Ele falou assim: você tem até 4 horas para estar aqui. Eu falei: dá tempo. E eu acordo com um telefone ligando, e eu atendo o telefone, e era esse pastor, Paulo. Eu estou recebendo uma equipe de americanos. Eu falei: não estou acreditando nisso. Batei no ouvido assim: estou recebendo uma equipe de americanos aqui, e eu gostaria que você viesse para traduzir. Eu falei: mas você me ligou antes? Ontem à noite? Não liguei, estou ligando agora. Você é minha única opção agora, me ajuda. Eu falei: em quanto tempo? Em 4 horas. Eu falei: misericórdia, cara. A questão toda é que no meu sonho, eu ia para a igreja, e quando eu chegava na igreja, eu ficava na porta, porque ninguém estava lá, nem o pastor estava lá para me receber, e parava uma van. E essa van que parava, abria-se a porta, e desciam algumas pessoas. Descia uma mulher, o filho dela, e descia um senhor. E quando esse senhor descia, ele olhava nos meus olhos, e ele chorava e me abraçava. Eu acordei ali. Eu pego o ônibus e vou para essa igreja, e quando eu chego nessa igreja, não tinha ninguém lá, nem o pastor para me receber, e eu fico na porta esperando, e chega uma van, e a van para na frente, abre-se a porta, desce a mulher, o filho dela, que era um homem grande, e desce esse senhor de cabelos brancos. E ele nunca me viu na minha vida, eu nunca vi ele na vida dele. E quando ele desce, ele já bota o pé no chão, e ele para, olha para mim, bota a mão na cintura, e ele fala: who are you? Quem é você? Eu falei: eu sou o Paulo. Ele falou: vem cá. Eu cheguei perto dele, ele olhou nos meus olhos, ele falou assim: eu vi você nos meus sonhos ontem à noite. Eu falei: como assim? Ele falou: Deus me mostrou que eu viria nessa viagem, e eu encontraria você, seria o meu primeiro contato antes de pisar na igreja. E esse contato é porque houve uma ligação de alma entre nós. Deus reservou isso aqui na história dele, onde antes de você nascer, ele queria que a gente se encontrasse. Ele falou: a partir de hoje nós temos um vínculo. Isso faz mais de 18 anos. E esse casal tem nos instruído. Hoje estão muito velhinhos, não conseguem mais vir no Brasil, mas vieram algumas vezes, alugaram uma sala de hotel só para atender a mim e a Anne por uma semana inteira, para ensinar na palavra. Eles vinham, traziam mantimentos de versículos, de estudos de apostila, e falavam: vocês vão sentar aqui e vão só aprender. Aí então colocávamos o data show e tínhamos aula VIP. E ele falou assim: nunca esqueça, Paulo, que Deus me colocou na sua vida como um pai para ajudar você, para projetar você. E eu preciso dizer para você que Deus faz desse jeito. Deus nunca vai deixar nenhuma falta na sua vida, nenhuma lacuna, porque Deus não é Deus de lacuna. Deus é Deus que preenche lacunas. Deus é Deus que organiza, que coloca as coisas. Deus que supre. Deus não está interessado em destruir a gente. Deus não está interessado em matar a gente. Deus está interessado em nos restaurar, porque restaurados a gente desfruta muito mais do que Ele tem para nós. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nessa breve mensagem de hoje, eu quero mostrar para você a importância de olharmos para Deus como Pai e deixar com que Ele preencha as lacunas que precisam ser preenchidas dentro de nós. E entender que quando te há alguma falta, quando existe alguma lacuna em você, não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você não precisa barganhar a atenção, você não precisa barganhar o amor, você só precisa deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer. Às vezes a gente espera do homem e o homem não consegue nos dar, porque Deus não quer colocar em nós a expectativa em homens, porque homens falham, você falha, eu falho, mas Deus quer que a gente receba de homens, mas que a gente olhe para Deus e saiba que Ele é o Pai das luzes, é dele que vem todo o dom perfeito, é dele que vem toda a dádiva. E aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a gente vai ver esse nobre filho, Jesus. E esse contexto aqui, Jesus sai desse processo de ensino no monte. Depois que ele dá aquele sermão no monte, aquele ensino no monte, Jesus começa uma trajetória prática com os discípulos. E essa trajetória era uma trajetória de ensino.
Mas especificamente nesse capítulo, Jesus estava dando a base para os discípulos serem restaurados e viverem bem por toda a sua vida. Então nós vamos começar, eu não quero que você leia ainda comigo, eu vou citar alguns versículos. No versículo 1 do capítulo 7, ele começa dizendo: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então Jesus começa já nesse início com os discípulos falando sobre a responsabilidade. Preste atenção, hoje a nossa ministração fala sobre rocha, fundamentos, sobre construir a nossa casa sobre um fundamento firme. Jesus começa trazendo para os discípulos o ponto da responsabilidade. Ele diz assim: quando vocês vão crescendo e vocês vão se desenvolvendo, vocês precisam ter algumas responsabilidades com vocês. Vocês precisam entender que o que você fala vai voltar para você. O que você pensa, de alguma maneira vai ter um efeito sobre a sua vida. Então cuidado no que pensa, cuidado no que fala e cuidado no que faz. Mas aí ele trata sobre a responsabilidade com relação ao julgamento. Isso é, cuidado para ao invés de restaurar pessoas, você não esteja disposto a destruir pessoas, porque o julgamento destrói. O julgamento é quando a gente tem uma ideia pré-fixada em nossa mente sobre alguém e aquela ideia não é totalmente verdadeira. O julgamento é quando a gente impõe sobre o outro um peso que não é dele. Então Jesus estava dizendo: vocês vão começar a vida adulta, ministerial e emocional, e eu preciso que vocês entendam, vocês darão conta de tudo aquilo que vocês falam, e vocês darão conta de tudo aquilo que vocês fazem. Note que ele está arrumando o coração dos discípulos para firmarem a sua casa sobre um solo ou um fundamento eterno. No versículo 7, no versículo 6 ele diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltem-se e vos dilacerem. É um texto, é um versículo forte, mas foi Jesus falando. Peraí, eu não dou a palavra, eu não vou lançar a palavra porque vocês são porcos, vocês são cães. Não era esse sentido que Jesus queria dizer. Primeiro Jesus falou o seguinte: vocês vão encontrar no meio do caminho pessoas imaturas, vocês vão encontrar no meio do caminho pessoas despreparadas, pessoas que não estão com o coração prontos para receber a mensagem. Essas pessoas você não precisa entrar num argumento de tentar provar para elas o que você sabe ou o que elas precisam entender. Sabe por quê? Porque essa não é a nossa missão, essa é a missão do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se os teus olhos não se abriram ainda, Paulo diz assim: eu oro ao Senhor para que Ele vos esclareça, para que Ele te dê entendimento e espírito de sabedoria. Ele diz assim: para que te caia as escamas dos olhos e você enxergue com clareza. Então Jesus estava dizendo, na sua trajetória, cuidado para você não tentar fazer com que as pessoas entendam o que você tem da sua maneira. Deixa o Espírito Santo agir. Então ele traz para nós agora um conceito de que os discípulos não estariam livres fazendo o que queriam, eles estariam sendo conduzidos por alguém. Esse alguém é o Espírito Santo, que vai ser mais revelado na frente. No versículo 7 ele fala assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual é dentre vós o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais quem, gente? O vosso Pai Celestial, que está nos céus, não nos dará coisas boas àqueles que vão pedir? Nesse momento Jesus está trazendo um outro contexto. Preste atenção que eu estou construindo colunas aqui. Primeiro, responsabilidade pessoal. Quando a gente cresce e a gente se torna pais, nos tornamos adultos, filhos crescidos,
nós temos que ter responsabilidade, porque aquilo que a gente lança volta. O seu olhar, o seu julgamento, a sua palavra, o seu pensamento errado, a sua fofoca, a sua mentira, os seus achismos, lançou, voltou. Com a medida com que você mede, vos medirão também. O segundo ponto que ele está dizendo é: mas calma, não precisa destruir as pessoas que você encontra no meio do caminho que te rejeita. Você só precisa entender que elas têm o tempo dela, e eu vou enviar para vocês alguém que vai ajudar vocês. Mas essa outra coluna que Jesus levanta no mesmo capítulo, ele diz assim: eu estou me colocando à disposição de vocês para ensinar que o Pai de vocês é fiel, dependência, que vocês podem depender dele todo o tempo, que vocês podem depender dele. E qual é o princípio da dependência que ele já está colocando aqui? Porque é o seguinte: às vezes os nossos filhos chegam para nós e nos pedem coisas, e a gente não pode dar, ou a gente não deve dar. Mas quando a gente ensina os filhos a buscarem de Deus, a orarem e a buscarem em Cristo, eles vão ter uma experiência que mesmo que eu não possa dar, existe um Deus que pode suprir. Se a gente tem esse princípio em nós, a gente vai entender que não é o governo responsável em manter você, não é o seu pai responsável em manter você. Nós seres humanos temos um limite, mas responsável em cuidar de nós é o seu pai, é Deus, o seu Pai Celeste. Ele cuida das suas emoções, Ele cuida dos seus recursos, Ele cuida do emprego que você precisa ter, Ele cuida de você em casa, do seu casamento, Ele cuida de tudo. Ele está dizendo, o princípio aqui é: aprenda a ter intimidade, a depender do seu Pai. E essa intimidade é: venha até Ele e peça. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. E se você bater, a porta vai se abrir. Ele está falando de uma ação. Quando a gente amadurece na nossa vida, a gente precisa ter uma ação para chegar em Deus. Geralmente os filhos imaturos, eles fazem charminhos, eles ficam no canto da parede com um bico, que a gente não sabe que tamanduá mordeu eles, e eles ficam encostados ali, e a gente não entende. Por que você está assim, filho? Nada não. Mas por que está com... Nada não. Eu estou falando de filho, tá? Mas tem marido e esposa que faz isso também um com o outro. Enfim, não vem ao caso aqui agora. Mas o filho está sentado ali no canto. O que aconteceu, filho? Nada não. Mas filho, você... Até que o pai olha e fala: tá bom, vai lá comprar o que você quer. Aí o pai cede. Deus não está nos ensinando que é dessa maneira. Ele não está falando sobre barganha. Ele está falando sobre confiança, de entrar na presença do Pai e falar com o Pai. Muitos de nós falamos muito. Escrevemos no Facebook: Pai Celestial, muito obrigado, estou precisando de coisas que só o Senhor sabe. Deus não tem Facebook. Não sei se você sabe. Se tiver alguém usando, é fake, tá? Alguém mandando mensagem: você quer Deus, ouvi a tua oração, entrei no clamor da tua madrugada e o teu gemido foi ouvido aqui. Não existe isso, não existe isso. Deus não tem Facebook, nem Instagram para mandar aquelas mensagens guardadas, né? Coraçãozinho, não adianta escrever um monte de coraçãozinho lá. Preste atenção, ele está dizendo: entra com confiança nesse ambiente. Eu quero que você saiba que comigo você pode falar. Esse ambiente de confiança é onde você pode ser transparente com Deus. Porque todo homem maduro que vai crescendo e que quer alcançar a maturidade precisa entender que a gente tem que ter um ombro aonde encostar e alguém com quem a gente pode compartilhar as nossas fraquezas e as nossas dores. Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês vão errar, vocês vão passar necessidades, mas vocês precisam ter confiança de entrar nesse lugar que Deus construiu para você. O interessante, hoje os meninos leram para mim na hora do almoço uma carta, e os dois falaram basicamente a mesma coisa, mas houve uma frase, eu nem sei se eles escreveram junto, mas houve uma frase que eles falaram: Pai, muito obrigado, porque quando a gente confessa os nossos pecados para você, duas crianças falam: mas não tem pecado a criança, só Deus, eu e a mãe, e o quarto que sabe as coisas que a gente ouve. Mas enfim, Pai, muito obrigado, porque todas as vezes que a gente confessa os nossos pecados, você nunca olha para nós com raiva e nunca deixa de acreditar na gente. Deus é assim. Quando a gente chega diante dele com confiança e a gente fala: Pai, ele fala assim: filho, fala, e não se preocupa, porque eu já sei o que você vai falar, mas é bom que você fale. Ah, mas se você já sabe, por que eu tenho que falar? Porque quando você fala, você se liberta. Porque quando você coloca para fora, você é curado, você é restaurado. Tem que ter esse lugar de confiança, que eu tenho que chegar para ele e dizer: eu estou precisando disso.
Pai, me dá uma força aí, me ajuda aí. A gente vai entrando e a gente vai recebendo, porque quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. Você sabe qual é o problema disso? Obviamente a palavra fala assim, que a gente deve também compartilhar as nossas necessidades com as pessoas. Mas a gente não pode inverter de fazer as pessoas a provisão ou a fonte de provisão. Pessoas não é fonte de provisão. A fonte de provisão é o Senhor. A fonte de provisão é o Senhor. E eu preciso dizer para você, dentro dessa questão de fundamentos, enquanto Ele não for suficiente para você, você não vai conseguir nada. Enquanto Ele não for suficiente para você, você vai bater numa porta, em outra, e as coisas não vão acontecer. Mas quando você começa a conversar com Ele, Ele começa a organizar, a orquestrar. Sai um suprimento daqui, sai uma providência dali, sai um abraço dali, sai um colo dali, sai um carro daquele lado, sai uma casa daquele outro lado, sai uma porta de emprego ali. Não importa. O que Ele está dizendo é: venham para mim, porque essa caminhada não vai ser fácil. Essa caminhada vai ser difícil, vocês precisam estar comigo. Agora, Jesus era o exemplo master disso aqui. Ele não vivia em outro lugar. Ele ficava com os discípulos, ficava com o povo, mas ele corria para o lugar secreto. O lugar secreto era o lugar que ele ficava a sós com o Pai. A sós com o Pai. Deixa eu falar para você esse princípio. Esse princípio é o princípio do Shabat. E o princípio do Shabat é o princípio da comunhão, o princípio da intimidade. Algumas pessoas falam, por conta dos adventistas: ah, mas não precisa de um dia inteiro, não precisa de um dia inteiro. Mas espera aí, se a gente for avaliar na palavra, Deus pediu um dia inteiro dele. É o sábado? Não, porque o nome Shabat não necessariamente quer dizer que é o dia de sábado, embora ele fale o sétimo dia. Mas ele está trazendo um conceito para nós, ele está falando sobre o momento dele, o momento que nós vamos estar com ele. Então preste atenção, como que a gente constrói esse ambiente de confiança para entrar com o Senhor? É de fato construído, mas a gente precisa estabelecer na nossa vida o que Jesus estava ensinando os discípulos. O primeiro ponto, que ele estava o mais importante de todos, a base de tudo, é o Shabat, é o tempo de descanso, é o tempo de comunhão. Você trabalha quantas horas por dia? Muitas. Você estuda, você fala, aí você tem o seu tempo de lazer, aí você tem a sua vida, você quer conversar, você tem um ministério na igreja, e aí você volta, a semana inteira você não tem tempo para Deus, e você procura ter um tempo para Deus no domingo. E no domingo, quando você vem para a igreja, você está com um olho embaixo, o outro em cima, igual o Severo, troncho, você não consegue mais nem olhar a palavra, mais nem ouvir, você não consegue fazer nada, você está perdido. Sabe por quê? Porque a sua semana inteira foi sua, e você acha que o domingo é de Deus. O domingo não é de Deus, o domingo é da igreja, a gente está em comunhão cultuando a Ele. O dia de Deus é o dia que você separa, quando você deixa de fazer alguma coisa que é importante para você, e você fala assim: esse momento é para mim e para você, esse momento é para nós dois. Se é uma manhã inteira, que seja uma manhã inteira. Se você pode um dia inteiro, que seja um dia inteiro. Mas esse momento ninguém pode interromper. Esse momento não pode ter celular, esse momento não pode ter outros subterfúgios, esse momento não pode ter nada. Esse é o seu momento com Ele, é o momento da intimidade. Jesus tinha esse momento de intimidade, e é por isso que Ele não se contaminava com o Deus desse século. É por isso que Ele não era atingido pelas mazelas, as doenças das emoções que tinham nessa época. Ele não era atingido pelos julgamentos, ele não era atingido pelos problemas dos outros, porque ele vivia com o Pai. Jesus aprendeu a construir isso. Ele construía na madrugada. É porque tem um ditado aí que diz que na madrugada a fila é menor. Vai que é, eu não sei, que às vezes a gente está de madrugada ali, eu não sei se a fila é menor, mas ele está vendo do céu. Se a fila é menor de madrugada, vai de madrugada. Se para você de manhã, 9 horas, o pessoal está indo para o trabalho no ônibus, você quer, faz o horário, o seu horário. A questão toda, Jesus estava ensinando para os discípulos: vocês precisam ter intimidade para pedir ao Pai, sem medo algum. E quando vocês pedirem, saiba que Ele é Pai, e Ele vai suprir vocês, Ele vai honrar a vida de vocês, amando e dando o que vocês precisam. Olha só, seguindo à frente, no versículo 15, ele começa a dizer assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos.
pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos, ou frutos maus. Nesse ponto, Jesus estava falando para os discípulos sobre discernimento. Ele estava dizendo: vocês precisam ter cautela e saber de quem vocês ouvem o quê. Vocês precisam ter cuidado e discernimento para entender e processar o que vão falar para você. E ele estava dizendo: vocês vão encontrar pessoas ruins no meio do caminho que vão te ensinar o contrário. As pessoas nos ensinam assim: para ter mais de Deus, você precisa dar mais dinheiro, e se você der mais dinheiro, você vai ter mais de Deus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas e falam até como homens de Deus. Impostam a voz, trabalham com manipulação, trabalham com peso, trabalham com controle, trabalham com ideia fixa de condenação. O que é que eles geram nas pessoas? Não geram nada. O que é que eles geram através das pessoas? Recursos. Então vão ter pessoas no meio do caminho que vão olhar para você, e elas terão aparência de Deus, aparência de piedade, mas o ensino delas não é um ensino bíblico. Então Jesus estava dizendo para eles: no processo que vocês vão amadurecendo, vocês têm que aprender a discernir o que vem de mim. Daí a importância da comunhão, do Shabat, do tempo de intimidade com Deus, porque quando a gente está com Ele, a gente aprende a ouvir a voz dEle, a gente aprende a receber dEle. Alguns vão dizer para vocês: se você não servir na igreja, se você faltar um domingo, você vai para o inferno. Não é assim. Se você não fizer parte de um grupo de crescimento, você vai para os quintos dos infernos. Também não é assim. Acautelai-vos, porque a mensagem não tem a ver com isso. Preste atenção. O que eu quero trazer para você hoje é que Ele é o firme fundamento, mas Ele não vai obrigar você a ir além do que você quer ir. Ele está sendo Pai, Deus quer revelar a paternidade dEle hoje para nós, falando sobre isso. Então Ele está dizendo: cuidado com esses homens. E aí Ele começa a falar justamente sobre o processo do fundamento. E eu precisei aprender e ouvir desse meu pai espiritual sobre esse fundamento, porque eu não tinha noção como era. Eu não tinha noção alguma. E eu estava crescendo na fé com mentalidade errada. Um dos ensinamentos que a gente fomos numa igrejinha bem pobre. E chegamos lá, ele falou assim: olha para mim. Eu falei: tá bom. Ele falou: Deus tem me abençoado o suficiente. Essa igreja é bem pobre. Você sabe por que Deus tem me abençoado? Eu falei: não, porque eu tenho sido diante dele alguém que tem se colocado como mordomo. O mordomo é aquele que gere as riquezas dele para servir a igreja, para servir o próximo. E ele falou assim: vai ali na esquina, onde você puder, e troca esse dinheiro para mim. E me mandou trocar dinheiro. Meu irmão, eu vim com um saco de dinheiro. E ele falou: avisa para o pastor que na hora da oferta, quem não tiver oferta, passa aqui na frente, hoje, porque ele ia pregar, pega uma nota daquela e vai ofertar. Naquele dia eu fiquei escandalizado. Escandalizado mesmo. Eu falei assim: meu Deus, precisa de tudo isso. E ele foi me ensinar no final. Ele falou: Paulo, as pessoas ensinam a gente tantos conceitos errados, e geralmente os conceitos é: me supra, é para mim, me sirva, faça para mim. Mas ele disse: quando Deus vem, quando Jesus vem, Ele está dizendo: fica comigo, porque ficando comigo você vai ter tudo o que você precisa. Eu vou te abençoar, eu vou te amar, eu vou abrir os teus olhos, eu vou te agraciar. Então ele falou assim: nós como representantes dele na terra, a gente precisa ensinar às pessoas os princípios. E naquele dia algumas coisas começaram a fazer sentido para mim. Então vamos lá, rapidamente, só acompanha comigo essa 4 do capítulo 7, versículo 24 do capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato,
que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Jesus chama os discípulos agora para entender que eles vão construir uma casa ao longo da vida. Preste atenção. O projeto de Deus é que você construa uma casa espiritual ao longo da sua vida. Ele vai dando a você ferramentas e dando a você colunas. Aí ele traz os discípulos para olhar alguns detalhes aqui. Eu prometo a você que vai ser breve. E os detalhes que ele pede aos discípulos para enxergar aqui é que a coisa mais importante no processo de sermos restaurados, de construir a nossa casa sobre a rocha, é a capacidade de ouvir. Quando a gente não ouve, a nossa mente não processa. Quando nós só falamos, nós não nos desenvolvemos. Ele está falando da importância aos discípulos. Por mais que vocês saibam muito, parem para ouvir. Para ouvir o quê? Para ouvir o que Deus fala. Preste atenção. Aqueles que ouvem essas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente. Que palavras são essas? Tudo que eu falei para vocês, explicando ponto a ponto. Porque Jesus tinha juntado os discípulos e começou a explicar o que eu expliquei para vocês. E aí ele chega: se vocês ouvem e praticam isso, vocês serão comparados a alguém que fez a casa de vocês sobre a rocha. Qual é a característica de uma casa que está sobre a rocha? É uma casa que não cai, é uma casa firme, é uma casa que tem alicerce. Pessoas que constroem sabem que onde a gente investe mais dinheiro não é na aparência, na parte estética. Mais dinheiro vai no alicerce. Toda boa casa que quer perdurar e que quer ser de fato um porto seguro, ela precisa ter um bom alicerce. O que Jesus estava dizendo para eles é que o alicerce iria depender da intimidade que eles tinham com o Pai, da capacidade de ouvir, da capacidade de discernir, da abertura que eles teriam em depender do Pai. Quando eles andassem nisso, eles estariam construindo uma casa sobre uma rocha firme e sólida. Infelizmente, e eu digo por infelizmente mesmo, semana passada eu recebi uma comunicação de um casal precioso para nós, que depois de alguns anos tentando estar juntos, não conseguiram estar juntos, se separaram, estão agora se odiando, um olha para o outro, acusando, metendo processo de lá, metendo processo de cá. E eu fico no meu coração: o que faz com que pessoas que têm Jesus, que estão crescendo no Evangelho, de repente mudem a cabeça e quebrem tudo, joguem tudo para o ar? Perguntando sobre isso, é que muita gente está crescendo na igreja, mas não está crescendo sobre a rocha. Muita gente sabe do mover profético, sabe dos 7 passos para trazer uma palavra profética, sabe dos 10 passos para ministrar cura, sabe dos 15 passos para ministrar libertação, mas não sabe o beabá do Evangelho. Não sabe que é quando a gente ama que a gente transforma. Não sabe sobre perdão, não sabe sobre confessar pecados, não sabe sobre ser verdadeiro, não sabe sobre lealdade. São os pontos básicos que a gente vai se perdendo. Então, como pode a gente estar dentro da igreja durante tanto tempo, ouvindo mensagens, participando de ministério, crescendo com o Senhor, e de repente alguma coisa acontece, vem uma onda e a gente resolve abrir mão de tudo? Pastor, mas isso não pode acontecer? Obviamente que não. Quando você faz uma aliança, é uma aliança para sempre. Pastor, mas espera aí, é difícil, você não está na minha pele, não estou na tua pele, não quero estar na tua pele. A questão toda é: você quer sair dessa pele aí e vir para a pele de Cristo? Porque o alvo não é o homem, o alvo não é você, o padrão não é o outro cara, não é o seu pai, o padrão é Jesus. E ele está dizendo: se vocês ouvirem as minhas palavras e as praticarem, as coisas vão dar certo para vocês. Então preste atenção, qual é o nosso problema? É que a gente está na igreja, a gente acha que a igreja é a rocha. A rocha é Jesus, está em Jesus é diferente. João capítulo 15, Jesus diz assim: aqueles que estão em mim, isso é, se as minhas palavras estiverem em você e vocês estiverem em mim, vocês vão pedir o que vocês quiserem e ser-lhes-ás dado.
Estar em Cristo é ter comunhão com Ele, é professar a sua fé só nele, é depender apenas dele, é viver debaixo da graça e não debaixo da manipulação, debaixo do controle. Estar em Cristo é ter comunhão com a igreja, é ter santa ceia com os irmãos. Estar em Cristo é evangelizar, fazer com que pessoas venham para Jesus. Estar em Cristo é estar habilitado para curar pessoas, para expulsar demônios. Quando as ondas vierem, isso é, quando os rumores vierem, quando as decepções vierem, e virão, eu digo, e virão. A Bíblia está dizendo, Jesus estava preparando os discípulos, vão vir momentos de crises, momentos difíceis. A sua capacidade de ouvir vai fazer com que você se mantenha inabalável. Pratica o que eu estou te ensinando e você vai se manter inabalável. Um outro aspecto que a gente enxerga também, por que a gente não constrói a casa sobre a rocha? Por que a gente não consegue? Porque muitos de nós não entendemos o nosso próprio processo de maturidade em Deus. Jesus não nasceu curando. Você não viu Jesus com a mão aos 3 anos de idade expulsando demônio. A palavra não fala sobre isso. Aos 12 anos houve um momento quando Jesus foi no templo. O que ele fez no templo? No templo ele começou a ensinar a palavra. Estava falando sobre uma idade, a idade da razão. Mas antes disso Jesus não fez milagre algum. Por que ele não fez milagre algum? Porque Deus estava falando da importância. Senta, aprende, ouve, se desenvolve. O problema é que a gente acha que estar na rocha, construir a nossa casa na rocha é ter um ministério. Ministério não é casa na rocha. Ministério é a possibilidade que você tem de frutificar no reino e para o Senhor. Mas ministério não é garantia de que você é mais santo do que ninguém. Ministério não é garantia de que você não vai ter problema na vida. Pelo contrário, ministério é apenas uma plataforma para você servir. Se a gente não entende isso hoje, a gente vai viver esse evangelho barato, onde a gente acha que está fazendo muita obra e por isso está tudo bem. Nem sempre. Jesus está chamando a atenção dos discípulos para construir sobre a rocha. Cuidado, ele fala assim, ó, cuidado com esses cães que vão colocar coisas na cabeça de vocês, achando que é o tanto que você faz. Não é. Mas ele também não está falando que é o tanto que você não faz. Ele não está falando de uma vida de marasmo. Ele está falando de entender o seu tempo, de entender o seu momento. Qual é o seu momento agora? O seu momento é de sentar e aprender. Eu lembro que quando a gente começou a igreja, Tiago e a Kate chegaram, e eu falei para eles assim, ó, vamos fazer o seguinte, senta por 2 anos e me ouve pregar. Depois de 2 anos, aí vocês começam a se desenvolver. Porque a gente estava construindo um relacionamento, e eu queria que eles entendessem o que eu estava falando. Senão a gente não fala a mesma língua. Depois de 2 anos, eles começaram a agir no ministério. Então tem tempo para a gente só ouvir. A questão é que nós vivemos num mundo que demanda de nós assim, ó, aceleração, aceleração. E a gente fala, já chegou o tempo, já chegou a hora, e agora é o meu tempo, agora eu tenho que fluir, eu tenho que correr, está na minha hora. Será? Será? Porque a palavra fala que pelos frutos nós conhecemos as árvores. Uma árvore saudável, ela vai gerar fruto saudável. Então preste atenção, não é o que você acha que você pode fazer, é se está no tempo. Jesus estava ensinando justamente isso, espere o tempo certo. Irmão, tem hora que é só para ouvir. Daniel hoje, não sei se eu posso expor meu filho, meu Deus, Davi falou assim, pai, na hora do almoço, Davi solta umas que já reclamei com ele, pai, você sabia que o Daniel tem vontade de quando completar 16 anos, já começar a namorar? Rapaz, eu olhei assim, eu falei, ô Davi, primeiro você está expondo seu irmão. Ele falou, não falou isso, mas uma vez eu entendi que ele estava querendo falar isso. Ele falou, pai, Daniel, pai, eu? Não, a Anne falou assim, filho, calma, você teria vontade? Não é que eu teria, assim ó, começou, não é que eu teria vontade, pai, mas, teria problema? Eu falei, nenhum problema, filho, desde que você já tivesse terminado seus estudos. Mas com 16 anos não, então, não tem problema nenhum, vamos só conversar primeiro sobre os termos. Ele sentou e falou, não pai, não quero namorar, não estou com vontade. É que o Davi fica inventando essas conversas de mim. Por que eu estou te falando isso? Processo, tempo. Se é para sentar e ouvir, ouça. Porque no final das contas, você vai ser provado no reino de Deus.
No momento que Deus, vez ou outra, Deus nos visita, e Ele fala assim: mostra as tuas mãos. Aí você fala: está aqui, Senhor. Ele fala: filho, e aquilo que eu te pedi para fazer? Mas pai, eu fui lá na rua, quantas palavras de conhecimento eu liberei. Deus, olha só, deu uma mensagem. Filho, e aquilo que eu te pedi? E a tua família? Cadê a sua família? Minha família, Senhor, o Senhor sabe, eles não quiseram vir comigo. Então o Senhor não falou na palavra que aqueles que deixam inclusive família? Não, mas não é nesse sentido, filho, pelo amor de Deus. Deixou a sua família para poder servir a Deus? Não existe isso. Entenda o seu tempo. Entenda o seu tempo. Construir a casa sobre a rocha é ter maturidade suficiente para entender o seu momento que você está vivendo com Deus. Agora vamos colocar aqui uma coisa. Quando você está recebendo, porque você está no tempo de receber, na hora que for para dar, para compartilhar, você vai ter em abundância. Mas quando você está fazendo e tentando ensinar, na hora que é para receber, na hora que você precisa fazer, você não vai ter o auxílio da unção sobre você, porque Deus não quebra processos, Deus tem seus processos. Olha o que Ele está dizendo para os discípulos, para a gente finalizar. Aqueles que ouvem essa minha palavra e não as cumpre, não as pratica, não as ouve e não as pratica, será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, e veio as ondas e destruíram aquela casa, e grande foi a sua ruína. Eu acredito que por mais que tenha pessoas aqui de diferentes idades, por mais que tenhamos pessoas aqui com 20 anos de idade, 12 anos de idade, mas tem pessoas talvez com seus 50 e tantos anos, 60, 70, eu acho que nós não temos ninguém aqui com 70 anos, né? Estava até falando esses dias assim, ó, denominação, o pastor de Cornélio, da Metodista, ele sempre fala assim: cara, vou fazer um velório. Aí um dia desse ele falou: cara, você não quer ser metodista não? A gente bota uma placa lá, metodista Logos. Eu falei: tá repreendido, rapaz, você tem juízo? Eu não posso ser metodista. Por que você não pode ser metodista? Não, eu amo vocês, mas eu tenho uma outra visão. Aí eu falei: e outra coisa também, o outro lado é que eu não quero ser uma denominação. Por quê? Porque denominação, você vive me ligando aqui que está fazendo velório. A gente na comunidade não faz velório, não enterra ninguém. Em comunidade ninguém morre. Comunidade todo mundo é saudável. Ele ficou olhando assim: você está louco? Eu falei: não, cara, só morre nas denominações. Aqui a pessoa fica velha, daqui ela passa daqui para a eternidade, para a glória. A gente não encontra nem o corpo dela, ela vai embora. Nas denominações o pastor está o tempo todo fazendo velório, pelo amor de Deus. É que a igreja dele é muito grande, enfim, e tem muita gente de idade já. Mas vamos lá. Eu sei que por mais que a gente tenha aqui idades diferentes, nós estamos em tempos diferentes com Deus. E Deus, como Pai, Ele sabe ensinar, Ele tem uma didática muito especial para nos ensinar. Então ouça o que Ele está falando hoje à noite com você, e aplique o seu coração para praticar o que Ele está pedindo. Porque por mais que você tenha uma idade avançada, tem coisas que Deus pediu de você que você não fez ainda. Então não adianta pedir o próximo passo se a gente não fez o que tinha que fazer agora. Deus, eu quero mais revelação. Essa oração é oração infantil, tá? Senhor, eu quero mais revelação, mais revelação, mais revelação. Ele está falando: tá, mas já cumpriu a revelação que eu te dei ontem. Então primeiro a gente cumpre passo a passo. Deixa eu só recapitular com você aqui. Qual é o tempo que você está vivendo hoje com Deus? Como está o teu casamento? Como está a tua casa? Como estão as finanças? Como estão os teus relacionamentos? Como está a sua vida na igreja? Como está a sua vida aí fora na sociedade? Você pode falar o que você quiser, pode responder como você quiser. A Bíblia fala que pelo fruto nós conhecemos as árvores, nós conhecemos a árvore. Então não importa o que a gente fala, importa o que a gente demonstra. Eu não estou falando de performance, mas eu estou falando, Jesus está dizendo para nós: é natural, quando você está bem, as coisas acontecem, e existem evidências ao seu redor. Eu sempre costumo dizer que quanto menos a gente fala aqui, ó, melhor. Porque parece que quanto mais a gente fala, menos a gente vive. Porque as pessoas que mais vivem, elas não precisam falar, não precisam justificar. Jesus justificava dizendo: estou aqui agora com o pai de madrugada aqui, porque a filha é menor, estou buscando. Não, ele estava na dele, ele ia e voltava. Estava onde? Estava ali. Vocês querem vir comigo? Se quiser, vem os caras aí, dormir no meio do caminho, não aguentava. A gente precisa, eu e você, estar conscientes
Como está a nossa vida hoje? Porque vai ter dificuldades no meio do caminho, vai ter momentos difíceis, vai ter momento de maremoto, vai ter momento de terremoto. E se a gente não tiver ouvido e praticado a palavra, isso que ele falou, a gente corre o risco de ser abalado e o nosso casamento ser afetado. Há quem diga: misericórdia, Senhor. Amém, é misericórdia, mas cuide da sua casa, arrume a sua casa aí. Como é que estão os seus relacionamentos aí fora? Você é uma pessoa que por onde passa deixa a porta aberta, ou você deixa um rastro de lobisomem, que as pessoas correm atrás para matar você, para destruir você? Que lobisomem ninguém quer perto, né? Assim, eu lembro quando eu era menor, passou um lobisomem, falaram para mim que era um lobisomem, depois eu descobri que era o chupa-cabra. Oh, vocês estão rindo, mas é verdade. Olha só, eu estava dormindo, minha mãe acordava toda madrugada: meu filho, o chupa-cabra veio aqui. Eu falava assim: para com isso, que chupa-cabra. E a gente abria a porta de manhã, estava assim, ó, na rua e no quintal, a marca das unhas do chupa-cabra. E um dia minha mãe não acordou, eu acordei, e eu ouvi o chupa-cabra relinchando, é igual o pé grande, nunca vi, mas eu ouvi, o bicho relinchava. Aí eu chamei minha mãe falou assim: não abre a porta. Ele passava nas casas dos vizinhos todinhos lá, ia para um lado, ia para o outro. E eu vou te falar, de manhã, agora, se era verdade ou não sabia. De manhã ele tinha arrombado portões, tinha arranhado as portas. Isso devia ser um demônio da pega, né? Porque fazer isso no bairro inteirinho, em várias portas. Enfim, só trouxe para você uma pincelada do lobisomem, que às vezes a gente é tipo lobisomem. A gente sai por aí e os nossos relacionamentos é tão ruim, o nosso relacionamento com as pessoas, que quando a gente sai, as pessoas olham para nós querendo: cara, não quero essa pessoa aqui nem pintada de ouro. Como é que você está aí fora? Se tem coisa que a gente precisa ponderar e rever, a gente precisa rever, porque construir a casa sobre a rocha não é estar bem num dia, é estar seguro no final de tudo. Construir a casa sobre a rocha não é estar rindo hoje com dinheiro no bolso, comprando maçã do amor, feliz, compartilhando de tudo, e no final, cadê o casamento? As pessoas que constroem a casa sobre a areia, até o time de futebol delas perde direto. Por que está perdendo? Porque eu estou construindo a casa sobre a areia. Por isso, construa a sua casa sobre a rocha. Deixa eu recapitular aqui. Não julgue, responsabilidade. É assim que a gente constrói sobre a rocha. Não julgue, não acuse, ame, seja maduro. Segundo, intimidade com Deus. A sua responsabilidade com Ele vai te levar a uma vida de intimidade com Ele, e a sua vida de intimidade vai te levar a uma vida de discernimento com Ele, e a vida de discernimento com Ele vai te fazer não olhar o momento, mas olhar a eternidade. Que sejamos aqui hoje homens e mulheres maduros, que vamos crescer e sair daqui sem ficar gritando como criança: já ganhamos, está tudo certo, está tudo bem, sou mais que vitoriosos, mas a vida está uma desgraça. Não é esse tipo de profecia que a gente precisa. A gente precisa da profecia que a gente faz na prática. A gente fala fazendo, e a gente vai chegar no final de tudo, e Deus vai olhar para nós e vai dizer assim: muito bom servo, bom e fiel, entre no meu gozo, no meu descanso que eu preparei para vocês. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você nesse momento. Quero clamar a Deus pela sua vida. Sabe por que eu trouxe essa palavra hoje para você sobre fundamentos? Obviamente a gente poderia continuar mais e falar sobre ela outros dias, porque Deus tem falado comigo sobre as nossas famílias aqui na Logos. Ele está dizendo: prepara os fundamentos, porque eu estou para enviar coisas que vocês ainda não receberam e vocês precisam estar prontos. Eu entendo que é como igreja, mas eu entendo também que é a nível pessoal. Deus está movendo a vida de pessoas no nível pessoal. Deus está agindo. E se a coisa não está muito boa hoje, não se preocupe, porque é Deus aí. O diabo, ele quer manter tudo em ordem, tudo em paz ali, para você não se preocupar. Mas às vezes vem um atrito, uma coisa ruim ali que tem que resolver. É o Espírito Santo trazendo a luz para que a gente conserte os nossos fundamentos. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Vou fazer uma oração simples por você, mas uma oração verdadeira.
Pai, no